Então hoje nós estamos aqui para celebrarmos o nosso padroeiro e também São Paulo Apóstolo, São Pedro e São Paulo, os dois santos que formam as duas colunas da nossa igreja. Quando nós falamos de São Pedro e de São Paulo, é como se a gente imaginasse duas grandes colunas sustentando uma grande igreja, uma igreja que está no mundo inteiro. E o que significa essas duas colunas? A primeira delas é a coluna de Pedro. Pedro representa o primeiro Papa da igreja, aquele que, conforme vimos no Evangelho, foi escolhido por Jesus, depois que Jesus o questionou várias vezes se ele o amava. E aí então, depois de ter certeza que ele amava Jesus, Jesus confia a ele essa grande responsabilidade. Quando Jesus tem certeza que nós amamos, ele também confia a nós responsabilidades. Se a gente não tem ainda responsabilidades com ele, com a igreja, é sinal que nós não respondemos ainda esse grande questionamento que Jesus fez a Pedro. Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes, pergunta insistentemente. E Pedro, as 3 vezes, responde que ama. E na 3ª vez, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. E ele vai dizer, cuida daqueles que eu cuidei. Olha que missão que ele deixou para Pedro. Cuidar daqueles que ele cuidou. De quem é que Jesus cuidou? Jesus cuidou de todo mundo. Mas teve alguns que ele cuidou de um modo muito especial, que eram aqueles que sofriam mais. Quando um pai, uma mãe tem vários filhos, se um deles fica doente, de quem é que o pai e a mãe vai cuidar primeiro e cuidar mais? Daquele que está mais precisando, daquele que está doente. E Jesus fez isso na sua vida. Amou a todos, mas deu uma atenção especial, um carinho especial àqueles que estavam doentes, àqueles que estavam à margem, àqueles que eram esquecidos, os pobres, os abandonados, os aleijados, os leprosos, enfim, todos aqueles que ninguém ajudava. Então, quando Jesus vai dizer para Pedro, se você me ama de verdade, você cuida das minhas ovelhas, você cuida daqueles que eu cuidei. É assim que a gente mostra se ama de verdade Jesus. Quando a gente demonstra amor, quando nós cuidamos, sobretudo, daqueles que ele cuidou, daqueles que ele confia para nós. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar muita gente, muitas pessoas, mas tem algumas que Deus coloca na nossa vida de um modo muito especial para testar, para provar se nós amamos de fato Jesus. Vamos pegar um outro exemplo. Um filho, uma filha, cujos pais cuidaram com muito carinho quando eram crianças, adolescentes, jovens, e depois ficaram adultas e os pais envelheceram, os pais adoeceram, os pais perderam a memória, os pais ficaram dependentes dos filhos, e aí os filhos, o que faz? Abandona, coloca o pai ou a mãe num asilo, deixa para outro cuidar. Às vezes o pai e a mãe têm vários filhos, é um só que carrega o peso de cuidar daqueles anciãos, daqueles velhinhos dependentes. Os outros nem dão satisfação, às vezes nem ajuda. Quantas famílias acontecem isso? De um só filho ou filha cuidar dos pais velhinhos e os outros não ajudarem.
ama a Cristo quem faz isso? Claro que não. Não está respondendo como Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque aí Jesus vai dizer: cuide daqueles que eu cuidei. Se eu cuidei das viúvas, dos órfãos, dos doentes, dos anciãos, se você me ama de verdade, cuide destes que estiverem no seu caminho, na sua vida. E se a gente não cuida dos nossos pais na velhice, quanto mais dos outros, de um estranho. Se eu não tenho a capacidade, um amor para cuidar daqueles que mais me amou quando eu dependia deles, se eu não os amar depois, eu mostro que eu estou muito longe de Cristo, que eu não amo a Cristo, mesmo que eu tenha vindo à missa todo domingo, mesmo que eu tenha feito catequese, tenha feito primeira Eucaristia, se eu não demonstrar esse amor dentro de casa, na rua com os meus amigos, com os estranhos, com as pessoas que precisam de mim, eu não estou respondendo como Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque se eu responder isso para ele, ele vai dizer: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuide daqueles que eu dei prioridade, que eu cuidei. E assim nós vamos conhecendo quem é Pedro. Jesus testou o amor de Pedro, e Pedro foi fiel. Quando Jesus confia a grande responsabilidade a ele, ele vai dizer para Pedro: olha, você me ama, deu provas disso, mas mesmo assim não é garantia que alguém vai cuidar de você, mesmo que você cuide dos outros. Sabe por que ele diz isso para nós? Porque nós não podemos fazer para os outros por interesse. Olha, eu vou cuidar de fulano, porque depois fulano pode cuidar de mim. Não é assim. Tem que ser na gratuidade. Tem pai que cuida dos filhos, esperando que depois os filhos cuidem deles. E aí se decepciona quando os filhos não cuidam. Agora, os filhos que para cuidar dos pais, sabem que os pais não vão mais cuidar deles, porque já não tem mais condição, porque já estão bem velhinhos, e aí então vão ser cingidos, amarrados, colocado uma guia no pescoço, como se fosse um animalzinho, e vai ser levado para onde quiser. Agora vou levar você para o asilo, não quero mais você em casa, porque você só está me dando trabalho. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: quando você ficar velho, você vai estender a mão, e os outros vão te cingir, vão te amarrar, vão te levar para onde você não quer ir. Quantos pais gostariam de ficar em casa com os filhos? Mas os filhos, por não ter amor no coração, vai dizer: meu pai, minha mãe está dando muito trabalho, porque já perdeu a memória, já está dependente, já está muito chato, e agora eu quero levar para um lugar onde eu não preciso cuidar, que alguém seja pago para isso. Isso não é amor. Isso não é amor de jeito nenhum. A obrigação dos filhos é cuidar dos pais. É o mínimo que a gente pode fazer para mostrar o amor que Cristo tem por nós e que nós temos por Cristo. Por isso o recado de Jesus para Pedro aqui é muito claro, só não entende quem não quer. E mesmo que vocês sejam crianças no início da catequese, eu penso que dá para a gente entender isso. Jesus quer que a gente ame de verdade os nossos pais, porque os nossos pais são aqueles que verdadeiramente nos amam. Nós não encontramos ninguém no mundo que nos ama como nossos pais nos amam. Eles podem ser duros, ser rígidos, dar um puxãozinho de orelha de vez em quando, mas é para a gente aprender o caminho. Não é para castigar, para punir por maldade. Quando seu pai e sua mãe diz isso não pode, é porque não pode.
Porque como adultos eles sabem o que pode e o que não pode. E quando nós somos crianças, a gente não tem essa noção. Nós queremos coisas que nem sempre os pais têm condição de ter. Nós queremos coisas que às vezes não faz bem para a saúde, não faz bem para a memória, não faz bem para a vida. Quando o pai tira o celular do filho, ou fala para ele ou da filha, tem horário para você ficar no celular. Não é para te castigar, é para te educar no caminho de Deus. Celular é coisa de gente grande. Criança com celular na mão, criança tem que ficar com um brinquedo na mão, e não com o celular que dá acesso a tantas coisas que nem sempre são boas. Por isso, o pai que, para ficar livre da criança, dá um celular aberto para a criança acessar a internet, o que ela quiser, não está educando o filho. Ele pode não ter a criança atrapalhando ali um momento, mas depois o preço disso vai ser altíssimo, porque essa criança vai por caminhos que não são bons. Então, quando o pai restringe o horário de celular, é para o seu bem, é porque Ele te ama, e Deus faz isso conosco. Às vezes Deus tira coisas da nossa vida, que a gente briga com Ele, chora, só mais tarde a gente vai saber, olha, aquilo que Deus tirou de mim era um livramento, e eu não percebia. Às vezes a gente briga com Deus como uma criança briga com o pai e a mãe, porque Deus não permitiu algo na nossa vida, ou a gente queria ir por aqui, Ele falou, não, você vai por aqui. Demora para a gente entender essas coisas. Então, diante de Deus, nós somos eternas crianças, e vocês crianças aprendam o amor desde cedo. E o outro apóstolo, que é São Paulo, ele representa essa igreja missionária, a igreja que vai para os confins da terra, essa igreja que vai levar Jesus nos lugares mais distantes do mundo. E São Paulo não era santo como é hoje. São Paulo foi uma pessoa muito ruim, ele foi muito maldoso com os cristãos, mas depois ele se converteu, ele encontrou verdadeiramente com Jesus, e aí ele mudou de vida radicalmente. São Paulo lembra que a gente tem chance, que a gente pode se recuperar, que a gente pode se salvar, como ele se salvou, apesar de ele ter sido tão ruim. Quanto mais cedo a gente entrar no caminho de Deus, melhor. Vocês que são crianças, não espere chegar à idade de Paulo para você começar a trilhar o caminho de Deus. Comece agora, escutando seus catequistas, escutando seus pais e buscando fazer as coisas de Deus. Quando Paulo encontrou com Jesus de verdade, aí então ele dedicou a vida dele inteira a Jesus, a Deus e à igreja. E a ele nós devemos quase todas as cartas que temos na Bíblia. Nós devemos a ele a igreja missionária que foi em Corinto, que foi em Tessalônica, que foi em Roma, que foi em tantos lugares, formando comunidades, formando igreja. É a igreja se espalhando graças a Paulo. É isso que nos pede a liturgia de hoje. Gostaria muito que vocês levassem para casa, então, essa mensagem de amor que nos pede as leituras deste sábado, vigília de São Pedro e São Paulo, apóstolos.